Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? É sempre um privilégio louvar ao Senhor e adorar o seu santo nome com a igreja, mesmo num número pequeno, mesmo em um número reduzido, né? Como foi dito aqui, a boa parte dos jovens da nossa igreja e muitos irmãos que não necessariamente fazem parte do grupo, né, de jovens, da mocidade, estão ajudando e fortalecendo ali o trabalho com os jovens ali no encontro de jovens com Cristo, né? Então, esse fim de semana, todos aqueles que estão ali precisam demais das nossas intercessões para que Deus ele fale ao coração daqueles que foram convidados para participar no EJC. Eu quero ler um texto, queridos, rapidamente com os irmãos. Esse texto ele está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 4 até o 9. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 4 ao 9, uma leitura bem rápida, mas de extrema importância para a nossa vida e principalmente para o momento que nós estamos vivendo, para o momento que a igreja, de modo geral, está vivendo nesse exato momento, fazendo a obra ali no EJC. Atos 8, de 4 a 9, diz assim: Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, porque Tu nos trouxe aqui para cultuar o Teu santo nome. Louvamos a Ti, Senhor, mais uma vez, e te agradecemos pela Tua palavra, que nessa hora será pregada, Senhor, que Tu fales ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo e transforme, Senhor, as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, todo autor bíblico, ele tem sempre um grande objetivo quando escreve o seu texto, né? Tanto a sua carta quanto o livro, falando do Antigo e do Novo Testamento, carta mais especificamente no Novo Testamento. E ao longo dessa narrativa, nós podemos encontrar objetivos menores, mesmo o autor tendo um grande objetivo, um principal objetivo, a gente encontra ao longo de todos os capítulos objetivos menores no seu texto. E podemos afirmar que Lucas, né, o autor do livro de Atos, ele escreve o seu livro inicialmente com a intenção de mostrar os primeiros passos da igreja, né, que começava ali no primeiro século, ali em Jerusalém, principalmente a mostrar a mensagem que a igreja pregava, a mensagem essa que Jesus havia deixado e autenticado pelo ministério dos apóstolos. Os apóstolos, por sua vez, fariam obras ainda maiores comparadas com as que Jesus havia realizado. E conforme aquilo que o próprio Jesus deixou claro, ao que ele mesmo ratifica no Evangelho de João, no capítulo 14, 12, quando Jesus diz que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E de fato, as palavras de Jesus se cumprem ali no início do livro de Atos, né? O livro de Atos ele escreve contando aquilo que o Espírito Santo fez por meio da igreja naquele primeiro momento, e especialmente na vida de Paulo, que na sua trajetória anuncia o Evangelho na cidade de Roma, e que naquele momento Roma era o centro do mundo antigo. Roma era a cidade mais importante daquela época. Aliás, esse é o objetivo implícito de Lucas, quando ele mostra que a mensagem de Jesus havia deixado as fronteiras de Jerusalém,
as fronteiras da Judéia e de Samaria e até os confins da terra. Foi o próprio Jesus que afirmou isso logo no comecinho de Atos, no capítulo 1 e no versículo 6. E é por isso, querido, que se você já leu todo o livro de Atos, todos os 28 capítulos, você vai perceber que Atos ele termina bruscamente, né? A gente não tem um final como acontece em outros tratados teológicos, como por exemplo o livro de Romanos, os próprios evangelhos também, os 4 evangelhos. Atos ele é diferente, ele termina sem dar tchau, digamos assim, né? Não há uma finalização da carta, o texto termina literalmente bruscamente. Por quê? Porque o evangelho ele chegou aonde ele deveria chegar. Naquele momento o objetivo era levar o evangelho até Roma, e se cumpre aquilo que Jesus falou no início do livro, que o evangelho sairia dali de Jerusalém e romperia as barreiras, né, ultrapassariam as barreiras da cidade, da Judéia e de Samaria, e ele é então apresentado, proclamado na cidade de Roma por meio do apóstolo Paulo, né? E ali no finalzinho de Atos a gente vê um embate sobre a prisão de Paulo, leva Paulo para um lado, leva para o outro, acusação, querem prender Paulo e querem matá-lo, mas ele recorre a César, então é levado para Roma e fica preso em Roma. Então muita coisa acontece, o evangelho está sendo pregado, nesse traz e leva Paulo de um lado para o outro, o evangelho está sendo pregado, e esse é o objetivo de Lucas, mostrar que o evangelho chegou aonde ele deveria chegar. E esta, queridos, é a dinâmica que o evangelho vive e que ele deve viver. Ele sempre está em movimento. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não pode parar, ele nunca para, ele sempre se move. Tudo isso porque o evangelho, ele não é uma mensagem, meus irmãos, de portas fechadas, mas de portas abertas. A mensagem, ela precisa, antes de tudo, sair das 4 paredes e ser anunciada em todos os lugares até os confins da terra. E é exatamente isso, por exemplo, que a nossa igreja está fazendo através do EJC, que coincidentemente acontece nesse fim de semana. A mensagem saiu das 4 paredes, está sendo anunciada e proclamada em um contexto completamente diferente. Essa é a dinâmica do evangelho que desde o início Jesus ensinava aos discípulos, pois é dessa forma que o evangelho deve se movimentar. Os capítulos 6 e 7 do livro de Atos, se você voltar um pouquinho no texto que nós lemos, você vai perceber que começa a narrativa do personagem Estevão, e o texto de Lucas mostra como Estevão teve a sua vida e também a sua morte usadas por Deus para anunciar que aquilo que Jesus havia deixado por intermédio dos apóstolos, anunciar a mensagem de salvação. Se você perceber, e você vai acompanhar isso na narrativa a partir do capítulo 7, que Estevão é acusado falsamente e condenado à morte por apedrejamento. A morte de Estevão causa um alvoroço na igreja em Jerusalém, porque Paulo, que naquele momento ainda era Saulo, mesmo jovem, perseguia a igreja, assolava a igreja com a perseguição. Paulo invadia as casas dos cristãos, arrastava-os pelas ruas da cidade e encarcerava-os, todos aqueles que professavam Jesus Cristo. A perseguição havia sido instaurada em Jerusalém contra os cristãos, e isso fez com que muitos deles saíssem da cidade, fugissem da cidade com medo da perseguição. Só que o texto diz, Atos capítulo 8 e versículo 4, o texto que nós lemos, que à medida que eles estavam sendo dispersos, ou seja, à medida que eles fugiam da cidade, que eles saíam de Jerusalém, por causa da perseguição, eles também pregavam a palavra por onde quer que fosse. Então, percebam como Deus faz. Deus usa a vida de Estevão, ou melhor, a sua morte, para dar um empurrãozinho na igreja, para que ela não caísse num comodismo tal
e isso impedisse a proclamação da mensagem que a igreja deveria proclamar, e não se contentar com a mensagem do Evangelho consigo mesmo, mas anunciar essa mensagem aonde quer que ela fosse, até porque Jesus já havia dito em Atos 1,6 que a mensagem deveria ser anunciada e pregada em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que em Atos 7, a mensagem ainda estava em Jerusalém, precisava sair de Jerusalém. E aqui é uma lição preciosa para nós, queridos, é que as pessoas não deveriam precisar de uma perseguição, a igreja, né, de modo geral, não deveria, naquele momento especificamente, precisar de uma perseguição para assumir de uma vez por todas a sua identidade cristã. E muitas vezes essa identidade, ela está escondida dentro de nós, ela está ofuscada, e ela não é revelada às outras pessoas ao nosso redor, não é revelada ao mundo. Às vezes é uma identidade secreta, às vezes é uma identidade incômoda às pessoas, e nós, muitas vezes, para evitar o conflito e até o confronto, decidimos deixar de lado a informação tão importante nas nossas vidas de que nós somos cristãos, de que nós somos crentes em Jesus Cristo, justamente porque o mundo nos causa um certo terror, um certo medo, e é difícil falar isso lá fora. E a desculpa é que nós achamos que o mundo precisa ver o nosso cristianismo prático e não apenas um cristianismo teórico, ou seja, as pessoas precisam ver um testemunho em mim que seja visível aos olhos dela, um testemunho de pensamentos compartilhados e nunca um testemunho, uma mera confissão pública e legalista. Essa afirmação, ela tem as suas verdades, eu concordo em partes com isso, mas o nosso cristianismo, ele precisa ser prático, a nossa fé, ela precisa ser prática, e ela precisa ser um testemunho para as pessoas que estão lá fora. Porque as pessoas não irão, as pessoas que estão lá fora, não irão se arrepender dos seus próprios pecados, olhando o meu bom testemunho. Não é porque você se comporta como um cristão, você age corretamente, você diz a verdade, você é justo nas suas decisões, você é correto na sua forma de tratar as pessoas, e alguém está vendo, não é porque você age dessa forma que alguém vai se converter vendo você fazer isso. Não é assim que as coisas funcionam. Ninguém é salvo olhando a justiça de outra pessoa. O mundo lá fora precisa entender que o pecado que ele pratica afasta ele mesmo de Deus. E só tem um jeito, meus irmãos, de mostrar isso ao mundo, de mostrar essa verdade ao mundo, e é apresentando o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus ao mundo lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus. É a mensagem do reino de Deus que salvará homens e mulheres arrependidos. Veja o versículo 5 do capítulo 8, que diz assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Filipe foi um dos 7 homens escolhidos. No capítulo 6 de Atos, começa a contar a história desses 2 personagens. São 7 homens escolhidos, mas 2 personagens em destaque ganham a proeminência nessa narrativa. Um deles é Estevão, como falei ainda há pouco, e o segundo é Filipe. Ele é escolhido dentre 7 outros homens pela igreja de Jerusalém para cuidar de viúvas que estavam naquele momento necessitadas e precisavam de uma atenção maior. Estevão, ele também foi escolhido nesse contexto juntamente com Filipe. Essa escolha, essa seleção, naquele momento foi uma espécie de diaconato não oficial. O ofício diaconal
ele vai ser apresentado pelo apóstolo Paulo um pouco mais lá na frente, nas suas cartas, especialmente na carta a Timóteo. Mas nesse momento, queridos, nós já temos exigências e alguns quesitos que são exigidos para que esses homens ocupem essa função, né, esse cargo. E os 7 escolhidos, dentre eles Filipe, precisavam, antes de tudo, ser homens de boa reputação, homens com bom testemunho, homens cheios do Espírito Santo, é isso que diz o texto. Ou seja, esses homens precisavam falar e agir com a sabedoria que vem do Espírito. Assim era Filipe, por isso ele foi escolhido. E diz o texto que ele desce à cidade de Samaria, lembrando que nós estamos falando de um contexto de perseguição. Filipe não estava na casa dele sem fazer nada e falou: vou ali em Samaria pregar. A igreja estava sendo perseguida, os crentes estavam fugindo, e na fuga ele passa por Samaria e começa então a levar e a pregar o evangelho para aquelas pessoas. Filipe não desce a essa cidade de qualquer forma, ele não faz isso de qualquer maneira. Havia, queridos, uma hostilidade histórica entre judeus e samaritanos. Os judeus, por exemplo, taxavam os samaritanos de não serem uma raça pura e nem ter uma religião pura. Além disso, os judeus consideravam os samaritanos pessoas hereges. Então, imagine o perigo que era um judeu frequentar um território samaritano. Filipe desce à cidade de Samaria, e ali é um lugar perigoso para ele. E por causa da perseguição, e o fato dele não fazer isso de qualquer jeito, mostra que ele tem um objetivo. Ele poderia ter evitado esse território, mas a promessa que Jesus fez lá em Atos capítulo 1, versículo 6, precisava se cumprir. E ela se cumpre exatamente aqui, no ministério de Filipe. O objetivo dele é levar a mensagem do evangelho a um povo que também aguardava o Messias. É isso mesmo. O povo samaritano, de alguma forma, ouviu falar sobre o Messias, e eles aguardavam o Messias. Diego, onde é que está isso? Como é que você pode provar que o povo samaritano sabia ou conhecia alguma coisa sobre o Messias? Você pode provar isso? Claro, lá no Evangelho de João, abra comigo o Evangelho de João, capítulo 4. João capítulo 4, versículo 25. É o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. João 4, 25. Olha o que o texto diz. Disse a mulher samaritana disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então ela diz essas palavras para Jesus, mostrando ter algum conhecimento acerca do Messias. E aí a gente percebe pela resposta da mulher, de que eles sabiam alguma coisa a respeito do Salvador. E o resultado disso foi que pela pregação de Filipe em Samaria, as multidões ouviram tudo que ele dizia, é o que vai dizer o versículo 7 do capítulo 8 de Atos. As multidões ouviram tudo que ele dizia, porque viam os sinais que ele realizava. Isso está lá no versículo 7 do capítulo 8 de Atos. É interessante pensar, meus irmãos, que Filipe chegou em Samaria e viu, de alguma maneira, as portas abertas para o Evangelho. Pois os samaritanos, eles não eram, na sua totalidade, alheios à fé e ao conhecimento do Messias. Prova é que a gente viu a conversa de Jesus com a mulher samaritana. E mais interessante ainda, né, se a gente pensar que Filipe chegou ali naquela cidade,
e não viu portas fechadas para o Evangelho, é mais interessante ainda a gente perceber que a mulher samaritana, ela foi talvez a primeira missionária em solo samaritano para anunciar o Salvador, e ela anunciou o Salvador depois do encontro que ela teve com Cristo. Diz o capítulo 4 de João, ainda no capítulo 4 de João, que após o encontro dela com Jesus, muitos samaritanos creram nele pela pregação da mulher samaritana. Olha o versículo 34 aí no seu texto, ou melhor, versículo 39 do capítulo 4 de João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 39. Olha o que o texto diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, ou seja, creram em Jesus, creram pela palavra daquela mulher que testificou, dizendo: ele disse tudo quanto tenho feito. Vocês percebem como o Evangelho é dinâmico? A mulher teve um encontro com Jesus, ela recebeu o Evangelho, a mensagem do Evangelho, e a partir do momento que ela recebe o Evangelho pregado e anunciado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, ela também vai transmitir esse Evangelho, ela vai anunciar esse Evangelho. É essa, queridos, a dinâmica do Evangelho. O Evangelho, ele é cíclico. À medida que eu recebo a mensagem, eu também transmito a mensagem. É isso que a nossa igreja está fazendo lá no EJC. Aqueles que receberam a mensagem estão agora pregando a mensagem, porque é isso que a igreja faz, é isso que os verdadeiros cristãos fazem quando recebem o Evangelho Salvador. É assim, queridos, que deve funcionar a dinâmica do Evangelho nas nossas vidas. O Evangelho não pode ser recebido e guardado no bolso. Se você faz isso, existe algo de muito errado com o Evangelho que você diz abraçar. E isso é muito perigoso, porque uma vez que a mensagem nos alcança e está dentro de nós, ela deve também ser proclamada. É nosso dever enquanto cristãos multiplicar essa mensagem. Todo cristão, ele é um missionário. Alguém certa vez disse que ou você é um missionário, ou você, me fugiu agora, o impostor. Perfeito, é isso mesmo. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Um dos dois você é. A realidade é parecida um pouco com aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7, Paulo vai dizer que nós temos este tesouro, que é o Evangelho que nos salvou, a mensagem de salvação, a mensagem que escreveu os nossos nomes no livro da vida. Ele vai dizer que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Todos nós aqui somos vasos de barro na mão de Deus. E uma vez que o Senhor nos salva, dentro de nós está o tesouro que é o Evangelho. Nós não somos importantes, somos vasos de barro. Se triscar, quebra. Mas o tesouro que nós carregamos é precioso demais e não pode ser guardado dentro de nós para sempre. Ele precisa ser proclamado. A verdade disso é que homens não passam de instrumentos de Deus, meros instrumentos para que a glória seja toda do Senhor. Nós literalmente carregamos um tesouro que precisa ser mostrado às pessoas. E aí fica uma reflexão para nós. Você tem feito isso? Você tem carregado esse tesouro dentro de você e tem
compartilhado com outras pessoas? Você tem falado de Jesus para algum amigo, algum colega de trabalho, algum colega na faculdade, no estágio, algum vizinho, algum familiar? Saiba que, como cristãos confessos, que é o nosso caso, faz parte do pacote anunciar o Salvador. E se você ainda não entendeu isso, é tempo de rever a vida e perguntar a si mesmo: será que eu estou vivendo de acordo com os propósitos de Deus? Será que eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? A manifestação da graça através da pregação de Filipe veio em forma de mensagem, mas veio em forma de libertação e cura também. Pelo texto, nós vemos o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, de um grupo ou de uma nação que ouve a mensagem do Evangelho. E no texto que nós lemos, aquele povo recebe a mensagem de salvação com grande alegria. Muitas vezes, queridos, eu acho que você deve se identificar comigo nisso. Muitas vezes nós somos desafiados por Deus a falar da salvação em contextos não muito confortáveis para nós. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E eu queria compartilhar com você o que aconteceu em certa ocasião. Há alguns anos atrás, eu fui até São Paulo com a Débora. Nós estávamos de viagem, e chegando no aeroporto, nós pegamos um ônibus e fomos até a cidade de Águas de Lindóia para participar de um evento de casais. Com mais ou menos 30 minutos depois que o ônibus saiu do aeroporto, o ônibus para na estrada e entra um outro motorista da mesma empresa, era um conhecido dos que já estavam lá. O ônibus para, ele entra, e por mais ou menos 15 minutos esse homem começa a falar, e ele fala em prantos, começa a chorar, dizendo que ele estava com a filha internada no hospital, e ele ficou no meio do ônibus. Nós estávamos praticamente no meio também, então ele ficou muito próximo da gente, e ele começa a falar, diz que a filha dele estava no hospital, passando muito mal, entre a vida e a morte, ia fazer uma cirurgia, e ele precisava de dinheiro, ele estava precisando de dinheiro para poder custear todo o tratamento da filha, e se ela sobrevivesse, e isso ia gerar um custo ainda maior, e que ele estava desesperado, ele não sabia o que fazer. Aquele homem, ele estava muito abatido, possivelmente ele tinha chorado já muito antes de entrar naquele ônibus, e aquilo começou a mexer comigo, o meu coração começou a se incomodar, Deus começou a me incomodar, e foi como se eu sentisse Deus falando no meu coração: ora por ele, sabe? Aquele incômodo santo de Deus nos nossos corações, nos impulsionando a fazer algo que Deus quer que seja feito naquela hora. E aí, eu me levantei, enquanto ele ainda falava, dei uma quantia em dinheiro para ele, que ele precisava naquele momento, e perguntei a ele se eu podia orar por ele, para a filha dele. Ele, na mesma hora, assim, parece que o choro parou, ele ficou muito surpreso com a minha reação e ficou estático. E eu falei: eu posso orar por você, pela sua filha? E ele concordou de eu fazer a oração, e eu, naquele momento, me dirigi aos outros passageiros e falei: olá, boa tarde, eu me chamo Diego, sou crente em Jesus Cristo e gostaria de orar por esse homem. E se você quiser orar junto comigo, você pode fechar os seus olhos e orar também. E eu comecei a orar. A minha oração não durou 2 minutos, mas eu percebi que depois que eu terminei de orar, o semblante daquele homem mudou completamente. Era como se ele tivesse levado uma anestesia. Ele ficou... É como se toda aquela pressão que ele estava vivendo ali naquele momento parasse e acabasse, tivesse sido interrompido naquela hora. E era como se ele tivesse descansado. Provavelmente ninguém tinha orado por ele naquele dia. E eu orei. Eu
Não sei o que aconteceu com esse homem. Ele desceu do ônibus, agradeceu àqueles que também ajudaram financeiramente, e ele se foi. A viagem continuou. Eu não sei o que aconteceu com ele, eu não sei se ele está bem hoje, se a filha dele se recuperou, eu não sei. Mas naquele momento, o testemunho de se levantar no meio do ônibus, no meio daquele ônibus cheio, e orar em alta voz, pode ter sido a oportunidade que Deus precisava para falar ao coração de alguém ali. Pode ser que Deus tenha usado para falar ao coração dele, pode ser que Deus tenha usado para falar com a filha dele, e pode ser que Deus tenha usado aquele momento, aquela oração, para falar no coração de alguém que estava sentado ali no ônibus, que estava fazendo a mesma viagem que a gente. Porque quando damos testemunho do Cristo ressurreto, queridos, Deus derruba muralhas. Quando nós damos testemunho do sangue de Jesus, Deus faz cair as escamas dos olhos. Quando damos testemunho do Filho de Deus, Deus é capaz de unir, conforme o texto, judeus e samaritanos no seu próprio corpo. A pregação de Filipe fez isso. E tudo isso porque o poder da mensagem não está naquele que fala. Porque não eram as palavras de Filipe pregando em Samaria. Porque não era a minha oração ali no ônibus. Mas era sobre quem se falava. Ou seja, era sobre quem Filipe anunciava. Era no nome de quem eu estava orando naquele ônibus. Porque a tarefa de falar sobre Cristo, escute isso, a tarefa de anunciar Jesus Cristo é preciosa demais para eu e você desanimarmos. A responsabilidade de falar sobre Jesus é muito preciosa para nós nos acomodarmos. Deus nos deu um privilégio, queridos, de anunciar o seu nome, e nós não podemos fazer diferente. E graças a Deus por homens como Filipe, que não mediram esforços para anunciar as boas novas da salvação de Deus em seu Filho Jesus Cristo. O versículo 6 e o 7 de Atos 8 diz assim, que quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. A mensagem do Evangelho sempre terá dois efeitos. O primeiro efeito é a salvação para os que creem em Jesus Cristo e se arrependem dos seus pecados. Esses serão salvos, se responderem positivamente ao Evangelho. Mas o segundo efeito é a condenação para aqueles que rejeitam a mensagem. Nos dois efeitos do Evangelho, Deus é glorificado. Deus é glorificado naqueles que recebem Cristo, mas Deus também é glorificado naqueles que rejeitam a Cristo. O Evangelho, ele pode ser provado com o coração e com os próprios olhos. Basta só nós olharmos para as pessoas que foram transformadas. É só olhar para a Escritura e ver os sinais que estão se cumprindo. Os sinais miraculosos de cura de doença, de libertação de espíritos imundos, tão evidentes na igreja do primeiro século, tinham um objetivo. E o objetivo era autenticar a mensagem pregada pelos apóstolos e pessoas ligadas a eles, como é o caso de Filipe. Filipe tinha a mesma capacidade dos apóstolos para operar sinais que serviam como confirmação da sua mensagem. E Deus usava aquilo para ratificar a mensagem que estava sendo pregada, para autenticar aquela mensagem. De modo que quando uma pessoa era curada, o ato em si testemunhava que aquela mensagem era verdadeira.
Por isso o texto vai dizer que as pessoas davam atenção ao que Filipe dizia, porque estavam vendo com seus próprios olhos os sinais que ele operava. Era uma confirmação, ou seja, à medida que Filipe pregava, Deus fazia milagres. À medida que eu e você falamos de Jesus, Deus está operando. À medida que nós compartilhamos Cristo, Deus está operando na vida de quem ouve a mensagem. O Evangelho, ele não é uma mensagem vazia, meus irmãos. O Evangelho é uma mensagem palpável, uma mensagem de verdades palpáveis. O Evangelho é um banquete de milagres reais. O maior milagre que Deus pode operar na vida de uma pessoa não é fazer um cego enxergar, não é fazer um mudo falar, não é fazer um surdo escutar, um paralítico andar. Esse não é o maior milagre. O maior milagre que Deus pode operar na vida de alguém é transformar um coração de pedra em um coração de carne, e uma resposta positiva ao Evangelho que está sendo anunciado. Esse é o maior milagre. É por isso que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Há festa no céu quando um pecador retorna aos caminhos do Senhor. O nosso Deus, ele continua o mesmo e pode, se assim quiser, operar milagres em nosso meio, como já tem feito aqui na igreja, domingo após domingo, à medida que vidas são alcançadas, quando a pregação é feita, quando o convite é feito para que pessoas se rendam a Cristo Jesus. É interessante nós pensarmos nisso, porque logo ali no comecinho do livro de Atos, na pregação de Pedro, por exemplo, o texto vai dizer que aquelas pessoas sequer esperaram Pedro terminar a mensagem. Logo interromperam a Pedro e perguntaram: o que nós podemos fazer para ser salvos? Porque eles entenderam o estado pecaminoso deles, entenderam que precisavam de um Salvador, entenderam que precisavam de perdão dos seus próprios pecados, e perguntaram: mas o que nós podemos fazer? E eles estavam aterrorizados com a verdade daquilo que Pedro pregava. É assim que o Evangelho se movimenta, querido. E essa responsabilidade é nossa, é de cada um que está aqui, é minha, é sua, é de toda a igreja. O versículo 8 conclui dizendo que havia grande alegria naquela cidade, mas também como poderia ter tristeza? Milagres aconteceram, vidas foram salvas, o Evangelho foi anunciado. Não podia terminar, esse texto não podia terminar de outro jeito. Tinha que terminar com alegria, com felicidade, com festa. No final das contas, é isso que acontece quando Cristo é pregado. Os enfermos são curados, os cativos são libertos, e as pessoas são salvas dos seus pecados, e grande alegria invade a vida de todos aqueles que estão envolvidos nisso. Eu concluo dizendo a você, exortando a você e a mim também, que nós tenhamos o mesmo entusiasmo que Filipe teve quando não hesitou em sua missão de espalhar as boas novas aos perdidos, que saiu da sua própria cidade. É verdade que saiu fugitivo, saiu por causa da perseguição, mas ele saiu da sua cidade consciente de que aquela fuga era uma oportunidade para falar de Jesus com quem lhe encontrasse pelo caminho, e ele fez isso com ousadia e fé. Ele viu Cristo operando milagres no meio do povo, e o resultado foi que toda uma cidade se alegrou com a salvação do Senhor. O texto diz que houve grande alegria naquela cidade. Não diz que houve alegria em uma casa, não houve alegria em uma família, não houve alegria na vida de uma pessoa, houve alegria em uma cidade inteira, queridos. É isso que o Evangelho faz. É assim que o Evangelho se movimenta. Essa é a nossa missão, é o nosso legado, e nós não podemos esquecer disso jamais.
Receba essa palavra da parte de Cristo Jesus, o nosso Deus e o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém.